Tudo bem, meus queridos alunos? A gente vai continuar aqui a aula 4 e a gente vai falar hoje sobre dieta e digestão. E, né, bom, é, o- essa aula começa falando um pouquinho sobre, né, o fato de que hum, quando você encontrou um fóssil, normalmente esse fóssil é algum osso pequenininho e duro, né? Porque ossos maiores, que têm um conteúdo de médula maior, eles tendem a ser quebrados pela ação dos predadores, né? Nos osteofagos, né? Aqueles que se alimentam de ossos, né? Como hienas e assim por diante, né? Então eles especificamente tentam quebrar os ossos grandes para poder chegar ao tutano, né? E historicamente, teve animais, por exemplo, os entelodontes, que tinham o tamanho de um boi, né? E pareciam porcos, e são parentes distantes, né? Dos hipopótamos e dos porcos. E os entelodontes, eles, pelos dentes deles, de porco onívoro, eles trituravam ossos, né? Então, até carcaças grandes podem ser atacadas por trituradores de ossos, né? Mas eles tendem a ignorar os ossinhos pequenininhos, sem conteúdo de médula, né? Claro que besouros, fungos, bactérias, tudo isso aí destrói ossos, né? E os animais andando para lá e para cá, né, na planície, eles pisam em cima dos ossos e quebram quando passa uma manada de elefantes, por exemplo. Até osso de elefante é quebrado, né? Mas ossinhos, os dentes são bem densos, bem duros, e eles têm uma chance grande de serem preservados. Isso é muito interessante, porque o dente diz muito sobre a dieta do mamífero, né? Acima de tudo, os mamíferos, eles mostram a sua dieta pela sua dentição, né? Então, isso é conveniente, né? Porque frequentemente tem um monte de pequenos mamíferos, né? Inclusive morcegos, né? Eles são raros, né? Porque eles são pequenininhos, né? Mas de vez em quando são preservados, mas o mais fácil de encontrar são dentes. Agora, aqui a gente está mostrando dois morcegos, Otomops, são molossídeos, né? E Queiromeles, né? E o Queiromeles é um morcego nu das, das Filipinas, essa região ali no Pacífico, né? O Tomops, né? Ele é um especialista em mariposas, né? Então, né? Dois morcegos que concorrem numa mesma região, né? Só que o Chiromedes é um especialista de besouros e o Otomops se alimenta de mariposas. Agora, besouros são duros. Então, esses morcegos, você compara o crânio, né? O crânio de Quiromedes é um crânio de uma hiena, né? Ele é extremamente bruto, né? Olha a quantidade de músculo que tem, né? Tipo o dobro, né? Então, ali, 1 milímetro, né? Eles são crânios mais ou menos do mesmo tamanho, né? Só que o Quiromedes tem um dobro da musculatura associada às mandíbulas. E veja, quanto mais comprida uma mandíbula, mais fraca é. Quanto mais comprido um focinho, mais fraco é a mordida, né? E quanto mais curto, mais poderoso. Por isso que gatos têm caras curtas, né? Eles têm dos molares e apostam na hipercarnivoria, né? E para ter uma mordida mais forte, né? E essa mordida é tão forte que, por exemplo, a sussuarana, né? E a onça, elas matam, pegando em certos animais, por exemplo, veados, eles mordem aqui atrás, né? Pois ou pega no pescoço e separa, né? As vértebras aí, que nem tivesse sido enforcada, ou fura a base do crânio lá atrás, né? E mata porque o canino penetra dentro do crânio, né? Ah, bom, então a gente tem o Tomops e Quiromeles, né? O Quiromeles tem esse crânio bruto de onça, né? E os dentes bem maiores e a mandíbula bem mais rígida e dura, né? E claramente, né, a dieta está retratada pelo aparelho muscular e dental, né? Ambos, né, ó, tem
2 de incisivos, né? Um de caninos, né? Premolares 2 no Tomops e 1 2, né, no Queiromeles. E finalmente molares 3 3 e 3 3, né? Então tem um certo encurtamento da face que foi conseguindo perdendo um incisivo embaixo e um premolar em cima, né? Se vocês olharem a forma dentária, né? Mas principalmente é uma um crânio muito mais profundo e largo, com uma musculatura muito mais desenvolvida, que consegue desenvolver a força necessária para estourar besouros, né? Então, o Queiromedes é um especialista em besouros e o Tomops, especialista em mariposas, são bem mais leves, né? E aí mais fáceis de cortar. Agora, o que é interessante disso tudo é que, lembrando para vocês, os morcegos, eles voam, eles fazem a colocação. Isso aí abriu a noite para eles. Porque as aves são raras à noite, elas tendem a ser visuais, né? A ave consegue cheirar? Bom, existe uma discussão, né? Porque teve um pesquisador há mais de 150 anos atrás que ele escondeu uma carcaça de boi fedida que doía e os urubus não conseguiam achar. Aí ele achou então de que os urubus eles são visuais, né? E se o carcaça estiver escondido, eles não conseguem achar, né? Mas, desde então, a gente tem descoberto que sim, as aves conseguem cheirar e o cheiro das coisas é importante para as aves também, né? Só que as aves são predominantemente visuais, né? E agora, os morcegos são noturnos. E usando a ecolocação, eles conseguem identificar insetos voando, né? Que nem um passarinho, né? E pegar os insetos na asa. E aí, eles, nas noites quentes do oceano, essa foi uma grande diversificação. Então, a maioria das famílias se formou nessa época, no Eoceno, né? Então, com o aparecimento do Pteropodide, há 36 milhões de anos atrás, todas as grandes famílias estavam presentes, né? Pelo que a gente pode ver pelos dados moleculares, né? E né? E é interessante porque esse efeito, você tem uma dieta e coevolução de predador e presa, né? Porque os morcegos fazendo a colocação, é, eles levaram as mariposas a evoluir uma defesa disso, né? E uma das defesas que eles evoluíram é que as mariposas, elas desenvolveram ouvidos, né? Agora, isso é interessante, né? Porque se você tem um ouvido, e no caso das mariposas, foi demonstrado que o ouvido da mariposa escuta ultrassom e é tão sensível quanto o do morcego. Isso aí significa que, como o morcego tem que chegar o som e voltar, e volta bem fraquinho, né? A mariposa escuta o dobro ou mais da distância que o morcego, né? Então, quando o morcego emite uma colocação, ela muito além, né? Porque tem que bater e voltar, né? E como a sensibilidade é a mesma, muito além do onde o morcego consegue fazer a colocação, a mariposa detecta, fecha as asas e cai numa espiral para o chão. Então, quando o morcego chega numa distância e consegue detectar a mariposa, ela não está mais no ar. Aí, claro, ela está se arriscando a ser devorada no chão, né? Só que ela sabe que tem um predador lá em cima e lá embaixo talvez não tenha, né? Aí, quando o morcego passa, ela escuta, já passou. E esse ouvido pode ser abdominal ou na perna, né? Mas essa, né, mariposas diferentes botaram o ouvido em lugares diferentes, né? Mas essa orelha da mariposa é um caso de coevolução, né? Uma guerra armamentista, né? Outra coisa que algumas mariposas evoluíram é o tímbalo, né? Eles produzem sons no ultrassom que é meio que nem um jato, né? Por exemplo, os jatos americanos iam bombardear Hanoi na Guerra do Vietnã, né? Aí os russos e os chineses deram um monte de mísseis, né, para os vietnamitas. Eles falaram, a gente vai testar os nossos mísseis, né, grátis, né, contra os jatos americanos, né, sem precisar entrar em guerra com os americanos, porque eles já estão em guerra lá com os vietnamitas, né. Eles providenciaram, né, um monte de mísseis e
canhões, isso e aquilo, né? Então Hanoi ficou das cidades mais bem protegidas do planeta, né? E uma coisa que eles perceberam é que os americanos não queriam causar morte de civis, né? Então eles atacavam alvos militares, né? Aí o que eles faziam? Eles botavam as baterias de mísseis e os canhões antiaéreos em cima de represas, em cima de hospitais e coisas assim, né? Bom, um, aí o que os americanos vinham? Os canhões eram dirigidos por desculpe, radar, né? Então quando eles estavam chegando, eles iam e soltavam um monte de papel de alumínio, né? Bem fininho, né? E aí o papel de alumínio refletia. Então, na tela aparecia uma nuvem prateada. Então, não dava certo, né? Então, é isso que a mariposa faz, né? Ela produz um som tão intenso que o morcego não consegue escutar o próprio eco. Então, para ele, é como se ele tivesse encontrado um paredão, né? Porque vem um monte de eco. Na verdade, não é eco, aquilo lá é o som de uma buzina, né? Esse aí também você vê também quando as tropas estão se comunicando por rádio e os inimigos, né, ligam um som para atrapalhar a frequência deles, né? Então é isso, né? Só que o que nos interessa aqui, pois a gente está falando na verdade de dieta, é que muitas mariposas evoluíram toxicidade. E são defesas químicas contra os morcegos. Aí o que aconteceu? Algumas mariposas imitam outras que são tóxicas. Então é mimetismo batesiano e milleriano, né? Só que ela é acústica. Elas são igual às que são protegidas. Então a gente não consegue enxergar, né? Porque não é visual. Ela é mimetismo acústico, tá? Bom, mas o que nos interessa é a dieta, né? Então, muitas mariposas, elas depositam principalmente quando elas estão lá, mas elas estão comendo coisas das plantas, elas recrutam coisas das plantas, né? E a primeira coisa que aparentemente elas recrutaram foram aminas biogênicas, né? E essas aminas protegem um pouquinho, né? A mariposa fica indigesta. Por quê? Porque a larva comeu da planta e depositou na gordura e fez a mudança e se tornou uma mariposa adulta, né? Que tem aminas biogênicas que são difíceis de digerir porque a larva era difícil de digerir, né? Aí, algumas mariposas começaram a produzir alcaloides pirolisídeos. E aí, isso aí é bem mais tóxico. Tanto que os morcegos evitam para não morrer, tá? Aí finalmente tiveram os adenolidos, né? E aí mais tóxico ainda, né? Então, é meio interessante, porque às vezes você pode pensar como que uma coisa tão tóxica, por exemplo, a, a cobra coral, ela é extremamente tóxica e ela tem uma coloração de aviso, mas como que isso aí pode ter evoluído, né? Porque se ela é tão tóxica que os passarinhos não vão aprender. Eles vão até, olha que bonito, aí vão atacar e tu morrer, né? Então, como que vão aprender, né? Então, você precisa ter algo intermediário, né? Então, nesse caso aí, você tem o intermediário, que é as aminas biogênicas que surgiram, e elas tornavam as mariposas difíceis de digerir, aí evoluiu o comportamento de evitar elas, aí pode evoluir uma coisa bem tóxica, que pode inclusive matar o morcego ou o passarinho, né? Se comer esse animal, né? Mas é uma coisa difícil de aprender, porque se você comer e morre, aí você não vai aprender e não vai passar adiante esse conhecimento, né? Então tem que ter tido um passo intermediário, né? Quando você constrói uma ponte, né? Que você dá apoio para a ponte, constrói ela e depois tira o apoio, porque agora ela fica sozinha, livre, tá? Então deve ter tido etapas intermediárias, né? Bom, os morcegos, eles têm, como eu falei para vocês ainda agora, né? Comecei falando ainda agora, né? Antes de falar sobre coevolução, que é bem legal. Mas eles têm dentes poderosos, né? São os dentes e lamodontes dos morcegos fazem uma poderosa bateria de mastigação. E aí eles conseguem triturar, né? Pois imagina, todas essas superfícies, uma entrando em contato com a outra. Cada molar consegue cortar muitas vezes, né? Pois tem o metacone, protocone e paracone, né? E eles aí têm essas lâmpadas, né? Porque
metastilo, mesostilo e parastilo subiram, levaram essas lâminas para cima, que se encaixam nos lâminas de baixo. Então, quando o inseto encontra todos esses dentinhos cheios de lâminas, ele é triturado bem pequenininho. Então, quando você encontra um cocô, a primeira coisa que você pensa, fala, acho que é de mamífero, porque se fosse de ave, tinha coisinhas brancas em cima do ácido úrico, né? Então, aí você fala, ele não é de barata, que barata é bem pequenininho, né? Então, você fala, rato ou morcego, né? Aí a segunda pergunta é, tem purpurina? Porque quando você olha o cocô do morcego, pelo menos os insetívoros, né? Eles estão cheios de partes de insetos. E essas partes dos insetos, que tem quitina, eles brilham, né? Então, o exoesqueleto dos morcegos é triturado nessa bateria de dentes eficientemente, transformando em farelo de quitina, né? Então, você vê as partes dos insetos, vai estar cortado bem fininho. Aí, os sucos gástricos, isso aqui, ele consegue entrar no inseto e tirar toda a proteína. Bom, aqui a gente tem os morcegos, né? Os insetívoros tipo ancestrais, né? E os megaquirópteros, né? Então, passou por isso. Algum insetívoro, né, deu origem aos primeiros morcegos, né? E talvez eles eram planadores arbóreos, né? E aí, o que que aconteceu? A gente tem uma perda de dentes, né? Então, uma fórmula do placentário ancestral é três incisivos em cima e embaixo, né? Isso aí é a fórmula dentária, né? Então, I é incisivo, né? Três, três, ou seja, três em cima, três embaixo. Então, uma hemimandíbula, né? Aí você começa a contar, começando pelos incisivos, né? Então, você começa o plano sagital e vai indo até o último molar, né? Então, 3, 3, 1, 1, 4, 4, 3, 3. Isso aí dá 44, tá? Isso aí seria um ancestral, padrão mamífero ancestral, né? Os morcegos têm perdas de dentes. Eles perdem um incisivo de cima, né? Por exemplo, em miotes. Eles perdem um premolar, né? Então fica 2, 3, 1, 1, 3, 3 e 3, 3, tá? Então 38. E no caso dos megaquirópteros, né? A gente tem redução de novo. Aí os incisivos ficam 2, 2 e os molares fica 2, 3. A gente já tinha visto essa fórmula dentária aqui, né? Então, 2, 2, 3, 3. E aqui, ó, 2, 3, 3, tá bom? Então, ela pode ser reduzida ainda mais em relação ao do miotes, né? Mas os dentes foram reduzidos, né? E se tornaram uma bateria poderosa de esses dentes lamodontes para triturar insetos. Então, os necrópteros, esse aqui, são especialistas em comer insetos. Agora, os megaquirópteros, eles abandonam essa dieta, né, de insetívoro, né, intensa, e eles começam a comer frutas. Então, os molares, eles ficam mais quadrados, né, e são ótimos para esmagar fruta, né? E é interessante porque em morcegos insetívoros, a, a, a mandíbula ela fecha de trás para frente, como uma tesoura, enquanto que os megaquirópteros, os premolares fecham em primeiro lugar, seguido pelos molares, né? Então ele arranca um pedaço de fruta, então veja, ó, esse incisivo, esse premolar gigante ali, né, outro ali, né, e eles se encontram antes, então eles adicionam lâminas aos incisivos e caninos para cortar um pedaço de fruta. Aí depois, quando fechou, aí os molares começam a fechar, né? Então aí eles conseguem dar uma mordida, arrancar um pedaço de fruta e mascar com os molares quadrados de trás, né? Lembrando para vocês que esses megaquirópteros, eles tendem a cuspir, né? Então eles vão, pegam como um pedaço de fruta, mastigam, 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 cospem a fibra, né? Porque eles não conseguem digerir a fibra mesmo, então eles concentram no suco. Então eles vivem de suco de frutas, né? E é isso que eles fazem, né? Então eles vão, pegam uma fruta, frequentemente aí vão para um poleiro, aí começam usando essa bateria de dentes bem quadradinhos, né? Eles vão mascando a fruta e as bochechas ajudam na mastigação, né? Então ele
E eles podem uma fruta pequena, eles põem tudo lá dentro e depois vão mastigando, né? Eles são visuais, eles também cheiram muito bem, né? Agora, lembrando que a gente também tem morcegos frugívoros, né? Então aqui é um Stunira lilium, né? Veja que lindinho. E é um morcego amarelo, né? E depois atrás tem o Artibeus littoratus, com as listras na cara, né? E levando, olha, o chapéu do sol, né? A amendoeira, né? Na boca. Adoro. E ó, é interessante, porque isso aí é caso de coadaptação, mas não coevolução, né? Porque a amendoeira, ela é uma fruta que veio da Ásia. E ela é muito um chapéu do sol, né? Ela é uma fruta favorita dos pteropodídeos. Aí os portugueses trouxeram para cá para dar uma sombra aí na casa de praia deles. Aí durante a colonização eles trouxeram para cá. E aí o que aconteceu? Os morcegos daqui falaram, nossa, coisa boa. Aí começaram a dispersar, né? E aí o que acontece? Isso aí é um caso de coadaptação sem coevolução, né? Porque a planta chapéu do sol coevoluiu, né, com as plantas lá na Ásia, né? E quer dizer, a planta chapéu do sol coevoluiu com os morcegos lá da Ásia. Mas quando ela foi trazida para cá, ela tinha adaptações que funcionaram para os morcegos daqui também, que adquiriram um hábito de frugivoria independentemente, tá? Porque o Atibus literatus fazia parte dos microquirópteros, né? E ele não é grupo irmão dos pteropodídeos. Então, o hábito de comer frutas evoluiu duas vezes. Agora, interessante também é de que o cocô de purpurina dos insetívoros não é o cocô dos frugívoros. Os frugívoros fazem um cocô que mancha as paredes, assim, e tá cheio de sementinha, né? E eles, na verdade, são até melhores que os. Eles têm muita fruta que eles comem, tipo solananáceas, e passa direto. E é super interessante, porque os pteropodídeos, eles tendem a mascar frutas e cuspir a fibra, né? Mas os nossos, os filostobídeos, eles comem a fruta e cagam ela. Então isso aí torna eles grandes espessores, né? E tem um monte de coisas que os morcegos trazem pra gente. Isso aí é do Bats Conservation International, né? Eles têm a polinização de um monte de plantas, inclusive bananas, né? Nossas bananas são clonais, mas um, oh, eles produzem muito néctar e pólen para atrair os morcegos em todo mundo. E um, a, a, as plantas silvestres podem ser usadas ainda mais nesse período aí de CRISPRs, né? Eles podem ser usados para introduzir diversidade genética nas nossas bananas, né? Então, a função dos morcegos de fazer evoluir as bananas e continuar reproduzindo as bananas silvestres podem ser usados como para fornecer material genético para dar resistência a fungos e doenças e insetos das bananas que a gente planta. Isso aí é muito interessante. Então, vamos preservar os morcegos, né? Um, a, né? A goiaba também, né? É, é, a goiaba também é uma planta de que atrai morcegos, né? E Monófilos red bunny, ele poliniza o morcego que se alimenta de néctar, ele poliniza as goiabeiras, né? E nas Antilhas, né? Aerófilos zecone e Monófilos red bunny, né? Polinizam as plantas de goiaba, né? E tequila é produzida por plantas agave que dependem dos morcegos como seus polinizadores, né? Então, é muito necessário que eles sejam preservados, né? Agora, veja, caso de coevolução, desculpe, coadaptação sem coevolução. O caju, que é nosso, é plantado na Índia, né? E na Índia, um pteropus dispersa as sementes de caju, né? Ou seja, eles conseguem lidar com a casca do caju, né? Aquela proteção.
né, eles pegam as frutas e cospem aquela parte lá de que é ardida, né? E é isso aí, fazem a dispersão, né? E é, muitos morcegos, por exemplo, artibeus, né? Eles comem mamão papai e dispersam as sementes, né? Figos também, né? Um monte tem 800 espécies de figos no mundo todo. É, e muitos morcegos que se alimentam de frutas dispersam figos, né? E eles controlam, aí esses são os insetívoros. É, os morcegos controlam insetos que atacam o cacau. Tanto que, se a gente se livra dos morcegos, a produção do cacau cai 22%. Né? Depois, outra coisa, açúcar. Né? Tem muitas espécies de mollucídeos que adoram as plantações de cana-de-açúcar e acabam com as larvas de besouro e mariposa. Né? E é, o, né, em nozes, né? Eles adoram ficar forageando nas plantações de nozes e eles comem insetos. É, e aparentemente o morcego é, produz cada morcego, são milhares de morcegos, tem um valor de $10 por morcego por ano protegendo os, as nozes de infestação, né? E arroz. Eles protegem, morcegos protegem as plantações de arroz no Mediterrâneo, é, e o serviço deles é $23 por hectare, né, que eles, por ano, né, que eles protegem, evitando o uso de pesticidas, né? Então, tem um monte de coisas que os morcegos atuam, né? Inclusive tâmaras e a jaca, todas são dispersas por morcegos, né? Então, né, eles têm um monte de serviços, né? É claro que muitos de vocês talvez já saibam disso, né? Mas imagina um monte de morcegos juntos. Imagina um monte de morcegos, né? Que nem quando eles saem em revoada, né? Esses aí são pteropodídeos lá da Ásia, né? E da África, né? E da Austrália, né? Mas quando uma colônia passa o dia num lugar, eles produzem toneladas de guano, né? E fibras, né? Então eles fertilizam a área, né? E é muito interessante, né? Porque parece que muitas figueiras são ocas. E aparentemente tem uma coevolução aí. Os nutrientes das fezes de morcegos beneficiam árvores ocas, né? Ah, bom, agora a gente falou bastante do dente, da dieta, né? Falou de dieta insetível, dieta canina, as adaptações dos dentes, é isso, né? Agora é estômago, né? Os insetívoros, eles têm é, que é o Myotis frater, né? E outro um intestino do Myotis velifer, né? Os morcegos, eles têm um intestino mais ou menos curto, né? Eles é como o gato, né? Eles comem muita carne, né? Que nesse caso é inseto, né? E eles são especializados nisso. Então, eles, na verdade, não têm um intestino grosso, intestino delgado, né? O cólon é mais ou menos parecido com o resto. E o intestino é mais ou menos curto. Então eles digerem no estômago, tem o duodeno, né? O intestino delgado, e eles absorvem. O cólon reabsorve um pouquinho, né, da água, né? Mas não nessa história de ficar lá dentro fermentando, isso aqui eles não precisam fazer, tá? E o estômago, ó, é parecido com o nosso. Tem o fundus, né, você tem o, a entrada dele do esôfago, né? Então você tem a região cardíaca, né? Aí você tem o fundus, né? E você tem o corpus e você tem a região do pylorus que entra no duodeno e tem o esfíncter, né? O que é interessante, olha esse estômago aí do clássico, né? A e B, né? Com o do morcego desmodas. Esôfago é quase que imediatamente
o pylorus, né? Os dois estão bem juntinhos. E depois, tá vendo essa linguiça aí do lado? Maior, inclusive, do que o intestino, é o estômago. Então, quando ele pode encher isso aí, fica um balão, né? E aí ele tem um fígado, né, para complicar as coisas, né? É, mas aí depois o intestino delgado e pronto. Então, a dieta do morcego desmodas, ele tem um estômago gigante que pode armazenar o sangue, e aí o intestino dele, né, o estômago, digere as hemácias e absorve, inclusive a própria parede do estômago consegue absorver água, né? Então, o morcego, quando ele se alimenta de sangue, ele já começa a urinar, né? Porque o próprio estômago absorve a água e os rins eliminam essa água. Aí ele faz uma urina copiosa, né? Para ele conseguir voar sem, sem dificuldade, né? Agora, os frugívoros, eles têm um estômago, né, né, ah, né, desenvolvido, né, em um intestino que também, né, se você pensa frugívoro, herbívoro deveria ter um reto grande para fermentar as coisas. Não, ele toma suco de frutas, então, às vezes, as adaptações do frugívoro parecem as adaptações do sanguinívoro, né? Agora, é claro que o frugívoro tem mais açúcar, né? E o sanguinívoro, ele tem menos, né? Pois não tem assim tanta glicose no sangue, nem tanta gordura, né? É uma dieta mais proteica, né? Mas eles têm adaptações para lidar com líquido, muito líquido, e se livrar dele rápido, né? E a digestão de todos os morcegos é extraordinariamente rápida, né? Eles mastigam fragmentos dos alimentos com aqueles dentes, né, excepcionalmente bem, e expõem uma grande superfície área volume, né, para ação digestiva. Eles começam a defecar em 30 a 60 minutos após o início da alimentação, e assim eles reduzem a carga que pode ser transportada no voo, né? Então aqui eles marcaram com pólen essas mealworms, né, que são essas larvas de besoura, né? Você come farelo de abeia, o que que seja, né? E aí, eles pegaram essas aí, amarraram em cortinhas e deram, né, para os morcegos, Dictophilus gold. E aí, você vê de que em 10 horas, a maior parte do pólen, esse é como excreção cumulativa desse pólen. Ele foi todo excretado, né? Um pouquinho sobrou nas dobrinhas, né? Mas assim, em 10 horas já tinha passado tudo, né? E começa a passar em meia hora, né? Então, é rápido, é rápido. Agora, aqui, isso aqui é complicado. Acho que eu vou fazer uma pequena pausa, né? Porque explicar o método da água duplamente marcada requer um pouquinho de paciência. Então, acho que eu vou fazer uma pausa. Aí depois a gente continua aqui, tá? Então, deixa eu parar de gravar. Interromper a gravação. Tem mais aí para vocês, né? Aí vai aparecer aqui, interromper a gravação. Interromper a gravação. Interromper a gravação.